Olá, gente, Trader Coach no ar. O tema de hoje é entradas parciais, né? A especialidade minha é day trade, pessoal que me conhece aí. Porém, ao longo do tempo a gente acaba percebendo que o mercado ele não é só obter lucro no mercado, não é só saber análise técnica, né? Então, conforme você ganha experiência, tempo de tela, você acaba que percebe que a diferença entre ganhar e perder, para quem tem o conhecimento da teoria da análise técnica, ela é muito singela, muito próxima, né? Então, muitas vezes a gente acaba pensando da seguinte maneira: eu sei tudo de análise técnica e acabo não conseguindo evoluir financeiramente. Com essa mesma linha de raciocínio, eu em determinado momento tinha algumas dificuldades, encontro algumas dificuldades que me fizeram pensar e daí a chegar à conclusão de determinado padrão, de determinada formação, e uma delas se chama entradas parciais, né? Eu queria que vocês dessem uma olhada aqui na tela. Bem, quando nós acabamos aí por propor aprender análise técnica, né, nós temos o conhecimento de que um movimento baixista, ele é caracterizado dessa maneira aqui, tá certo? O preço faz uma perna de tendência, faz uma perna de correção e repete a perna de tendência. Quando a proposta é diferente, tá certo? O mercado vira uma compra, nós temos a condição que o mercado é uma perna de tendência, uma perna de correção e uma perna de tendência novamente. Esse conhecimento, tá certo? Ele é comum, ele é popular para todos, tá certo? Retornando aqui. Volta aqui para mim. Então pensa da seguinte maneira, gente. O que é a análise técnica? A análise técnica ela é o estudo do comportamento do preço no passado, e a premissa básica dela é o seguinte: o preço tende a repetir padrões que a gente já viu no passado, tá certo? Então, a análise técnica, ela propriamente diz pra gente o seguinte: caso o mercado esteja em tendência de alta ou de baixa, eu sei, propriamente dito, onde ele tenderia a parar ou onde ele tende a ir caso ele continue na tendência, seja ela de baixa ou de alta, né? E isso ao longo do tempo me fez pensar, poxa, eu normalmente quando o mercado está em tendência, eu consigo mensurar aonde ele, na correção ele pararia, aonde ele starta o rompimento do topo e sugere que caminhe agora para fazer um novo alvo. Então você tem uma série de informações dadas pelas projeções, retrações, os conceitos da análise técnica, que eles são muito mais importantes do que apenas você supor que o mercado rompe topo é uma compra, rompe fundo é uma venda, tá certo? Retornando aqui à tela, pensem comigo aqui. Quando nós observarmos um gráfico diário, tá certo? Acho que aqui nós temos, por exemplo, um gráfico do Ibovespa. Eu vou pôr um exemplo aqui da Vale, tá? Que é um papel que está querendo subir, ou até mesmo Bradesco. A ideia não é, por exemplo, operação, é só para vocês entenderem o conceito, tá? Pensem comigo aqui, nós temos o gráfico diário do nosso amigo Bradesco. Nós temos aqui, por exemplo, YouTube, já numa característica mais forte, tá certo? Nós temos aqui Banco do Brasil com outra característica, e o exemplo de Banco do Brasil ele é mais bonito aqui. Então eu vou seguir a linha de raciocínio com vocês, só para vocês entenderem, né? O que nós entendemos que o preço faz como comportamento? Nós temos a sugestão que o mercado fez uma perna de tendência, fez uma perna de correção. Este comportamento
ele é de conhecimento comum de todos, né? Então, o que eu quero dizer com comum? Se eu estou observando que o mercado puxou daqui para cá, eu posso considerar que essa é uma perna de tendência e puxar uma retração. E aí eu vou determinar uma região onde o preço tenderia a ter suporte. Ou seja, eu posso, considerando que o mercado está em tendência de alta, falar, olha, ali próximo do 30 é uma região de suporte. Entre 30 e 29, 29,50 é uma região onde eu posso considerar uma compra. Com essa informação, o que a gente vai pensar? Bem, se eu estiver certo, o mercado, tendo feito uma perna de tendência, uma perna de correção, e ele tenderia a repetir o movimento anterior, eu consigo imaginar para onde ele tenderia a ir de novo, certo? E aqui que está o macete. Reparem que no movimento aparente, tá? Nós temos aí um padrão muito fácil de determinar, tá certo? Eu sabia que a perna de tendência de alta e a perna de correção, eu sabia onde ela tenderia a ter o seu fim, né, a correção. Sei onde o mercado starta a continuidade do movimento e também sei para onde ele tende a observar, onde seria meu alvo. Então, quando eu passei a entender que análise técnica não era só o rompimento do topo, eu entendi que é possível, por exemplo, você pensar agora com muito mais seriedade. Então, quando a gente usa o profissionalismo, você pode determinar o seguinte: se eu pensar em comprar um pedaço da minha mão nesta região que eu já sabia que era suporte, ou um possível suporte, eu posso, por exemplo, pensar em aumentar minha mão quando o mercado tende a romper um topo. Pensem comigo aqui. Se eu entrar no R$30 com metade da minha mão, eu assumo, sabendo que o preço tenderia a cair a 29, um determinado risco. Eu vou pôr aqui, compra 30 e vou colocar meu stop, por exemplo, a 28,49. Tá certo? Deixa eu pôr aqui no 49 que fica mais fácil. Para ficar bem explicadinho aqui para vocês. Então, comprei o preço em determinado momento, coloquei meu stop, só que com metade da mão. Esse stop, ele, particularmente falando, ele não vai ser alterado. Se eu comprar com a mão inteira, ou meia mão, ou um terço de mão, tá certo? O stop sempre seria ou no fundo anterior, ou eu tirando da retração. Isso é conceitual, tá certo? Agora vamos pensar juntos. Se eu sei aonde ele tenderia a parar, sei o ponto onde ele starta a compra, eu também poderia pensar agora em aumentar a minha posição no rompimento do ponto específico. E, observando o que o preço faz, eu consigo identificar que existe um tempo em tendência de alta e esse tempo poderia me gerar um stop diferenciado. Eu poderia trabalhar com um stop agora muito mais tranquilo. Pensem comigo, comprei a 30, vou aumentar a 31,80. Então eu estou comprando R$1,80 acima, eu vou dividir por 2, o meu médio vai ficar 90 centavos abaixo. Então pensem aqui, se eu comprar a 80 e comprar a 30, o meu médio na operação, tendo compras iguais, ele vai ficar exatamente a R$30,90. Esta compra de R$30,90 agora é meu preço médio, né? Vamos dizer assim, é o valor médio das duas compras. Uma feita a R$30 e outra feita a R$31,80. Mas percebam que agora, se eu trabalhar com o stop em um fundo de 60 minutos, por exemplo, eu posso observar os 60 minutos agora,
eu vou chegar para vocês e vou falar assim, qual que é o fundo de 60 minutos no qual eu posso trabalhar com o meu stop? No dia de ontem, né, o Banco do Brasil deixou muito claro aqui para gente um novo movimento de preço, onde ele fez uma perna de tendência de alta, uma perna de correção e uma perna de tendência que está vigente. Percebam agora que eu, tendo essa informação na mão, eu consigo, por exemplo, colocar meu stop num tempo menor. E percebam também que o meu médio estando a 30,90, eu posso vir agora e falar assim, bem, eu estou numa operação de tendência, eu vou colocar meu stop, por exemplo, a 30,99, que é acima do meu custo operacional, ok? E esse custo operacional está pago. Bem, o que eu quis dizer com esse vídeo, gente? Retornando aqui para mim. A análise técnica, ela permite que eu tenha a predisposição de identificar onde provavelmente o preço para de cair e aonde ele tende a ir caso estejamos numa tendência de alta. Se fosse uma tendência de baixa, nós conseguimos identificar onde é a resistência e o ponto onde sugere continuidade do movimento, né? Essas informações, eu gostaria de chamar a atenção de vocês o seguinte, a análise técnica permite que nós, baseado em tamanho de movimento, baseado em proporção, você defina uma estratégia para você se posicionar. No exemplo citado, a gente teria um médio a 30,90, um alvo para 34, porém eu assumi metade do risco inicialmente e a partir do momento que eu me exponho de verdade, eu tenho R$3 e poucos de alvo com a mão grande, com a mão completa, e não tenho mais risco teórico. Se o preço vier caindo vela por vela, ele tenderia a me estopar ainda no lucro. Esses stops eles vão poder ser remanejados nos fundos dos tempos do tempo menor, no caso 60 minutos, para que eu possa ir ajustando o stop e garantindo algum lucro na operação. Agora, a conta não precisa ser feita, entrar com 50%, dobrar mais 50%. Eu posso entrar com 20%, posso aumentar 80% em determinado momento. A grande mágica está em você perceber que o dono da sua estratégia é você. Você não precisa, por exemplo, seguir um call do analista que, sei lá, de repente ele está numa fase onde ele está errando mais do que acertando e assumindo riscos muito grandes. Por exemplo, você, baseado no tamanho do alvo, pode ir fracionando as entradas e chegar em determinado momento, né? Imagina o exemplo do Banco do Brasil. Vamos supor que o Banco do Brasil vá até 32,50, deixe um topo lá, volte para 32 amanhã, né? E no dia seguinte ele vai para romper os 50. Eu posso pensar, agora eu posso comprar mais o dobro da minha mão, que está comprada a 30,90, vou comprar a 32,50, ou seja, eu vou estar R$1,60 comprando acima, a mesma quantidade, meu médio sobe 80 centavos de baixo para cima, ou seja, ele vai para R$31,70 e o meu stop é R$31,99, abaixo do 32. Eu tenho o dobro de potência na mão, uma mão maior, e posso, agora sem risco, ver se ele vai chegar no alvo, tá certo? Isso foi uma das coisas que mudou a minha percepção sobre o que era comprar, o que era vender. Entendendo que eu tinha potencial, pela análise técnica, de ter o conhecimento onde o preço tenderia a parar e onde ele tenderia a ir, caso eu soubesse identificar a tendência que o mercado iria tomar. Acertando a direção, vocês vão ver que isso é uma forma de você assumir pouco risco, de você acabar, de certa maneira, participando do mercado com um bom gerenciamento de risco e o mais importante, todos vocês, né, temos um grave problema que é o seguinte, é perder dinheiro. Então quando nós pensamos num trade onde você não perde mais dinheiro, você fica muito mais tranquilo. O teu psicológico, aquilo que interfere nas tuas operações, ele está dominado. E acaba que você não tem mais o efeito daquela história de vou ganhar, vou perder. O mercado, você assume um risco inicial que você considera baixo,
o ideal, o mínimo necessário para você ver se a estratégia, se a compra, se a venda, ela realmente vai acontecer. E, após isso, você gerencia a tua mão baseado no tamanho do alvo, na projeção, em como o mercado está, se ele está muito tumultuado ou não, tá certo? Isso me permitiu sempre estar mais centrado nos trades e nas primeiras oportunidades que eu acertava a tendência, eu evitava o transtorno psicológico de, puxa, se voltar eu vou perder. Não, eu já sei, o emocional já sabe, se voltar eu estopo no zero, eu não perco nada, tá certo? Queria mostrar para vocês aqui agora, fazer um convite, né? Na tela, a página da Clear Corretora, que é a corretora que eu trabalho. Todos os dias, gente, a Clear tem uma sala com, duas salas ao vivo, né? Eu queria convidar vocês para conhecer, né? Conhecer a nossa corretora. A Clear permite que você, abrindo sua conta, e você não tem custo nenhum, você tem simuladores, você vai ter eu lá podendo te auxiliar o tempo todo. Então queria fazer um convite a você que está assistindo esse vídeo, que tem interesse em aprender day trade. Você não precisa investir dinheiro, não tem custo, tá certo? Você pode clicar no seu Abra Sua Conta, você envia seus documentos aí, que é como se fosse uma abertura de uma conta bancária. A corretora de valores é uma instituição financeira pelo Banco Central, tá certo? Você define aí os dados, vai preencher tudo online, são 4 passos. Em determinado momento aí vai te perguntar como é que você conheceu a Clear Corretora. Peço a gentileza aí que você marque o meu nome, Igor, tá certo? Abra sua conta, procure a minha sala. Para chegar na sala dos analistas, você vai, após fazer login, tem a página de analistas, né? E aqui tem nosso time de análise. Somos em 6 analistas hoje. Fica o convite aí para você, tá certo? Retornando aqui para mim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo curto, ele é uma dica que visa mudar apenas a forma como você encara o mercado, o que é a análise técnica e quais são as suas possibilidades, tá bom? Até o próximo vídeo, gente.